Olá, sejam bem-vindos. O tema de hoje é a tributação do lucro real quando a empresa está no início ou no fim da atividade. Então, você tem a estrutura, já mostrei antes, como se calcula o lucro real. Então, você tem aqui, nesse exemplo, a receita bruta de serviços pelo regime de competência de 300 mil, a receita bruta de vendas de 400 mil, o rendimento de aplicação financeira de 5 mil reais. Então, o serviço, a gente olha lá na tabela do imposto de renda e a margem de presunção de imposto de renda para serviços é 32%. A margem de presunção de vendas para o imposto de renda é 8%. E o rendimento de aplicação financeira, como ele é classificado como outras receitas, ele entra 100% na base de cálculo. Então, o que a gente tem aí? A margem de serviços mais a margem de vendas mais o rendimento de aplicação financeira. Então, a gente chega nessa base de cálculo de 133 mil reais, aplica 15%. E na hora de calcular o nosso adicional, perceba que lá em cima está dizendo que a atividade se iniciou ou terminou em fevereiro. Então, a dedução do valor para calcular o imposto de renda adicional não é 60 mil reais. Então, regra geral, eu tenho dedução de 20 mil por mês. Se eu estou calculando o trimestre, por exemplo, primeiro trimestre, 20 mil de janeiro, 20 mil de fevereiro, 20 mil de março. Acontece que essa empresa se iniciou em fevereiro. Então, é 20 mil de fevereiro, 20 mil de março. Não tem os 20 mil de janeiro. Entende? Então, quando eu pego a base de cálculo de 133 mil e eu vou tirar a dedução é de 40 mil. Não é de 60 mil. Então, o que eu chamo a atenção aqui de vocês? Se a empresa está no início da atividade ou no final da atividade, preste atenção na dedução na hora de calcular o imposto de renda adicional. Por quê? Digamos que a empresa iniciou em março. Se a empresa iniciou em março, a dedução é só de 20 mil. Por quê? Porque a empresa não existia em janeiro, não existia em fevereiro. A empresa terminou em abril, fez a extinção dela em abril. Opa, segundo trimestre eu tenho abril, maio e junho. Então, qual é a dedução aqui na base do imposto de renda adicional? 20 mil. Por que 20 mil? Porque maio e junho a empresa não vai existir mais. Então, eu tiro aqui nesse exemplo 40 mil, sobre o excedente, calculo 10%. Então, tem um imposto de renda total aí de 29.250, tiro a retenção aí, se houver na fonte, de 8 mil reais, tem um valor a recolher de 21.250. No cálculo da contribuição social, eu tenho aí imposto de receita bruta de serviço 300 mil, receita bruta de vendas de 400 mil, rendimento de aplicação financeira de 5 mil. Então, vou calcular a margem de presunção da CSLL. 32% para serviço, 12% para vendas, 100% aí do meu rendimento de aplicação financeira. Então, a minha base de cálculo é 149 mil. Pego aí 9% desses 149 mil, dá 13.410. Se eu tiver retenção na fonte, eu faço a compensação e chego no meu valor a recolher. Então, perceba, no lucro presumido, se for início de atividade ou fim de atividade, a estrutura do cálculo do lucro presumido é a mesma, porém, eu tenho que ter atenção no valor da dedução do imposto de renda adicional. Já vi questões dessas em concursos e tenho certeza que alguém errou. Então, fique atento a isso. Se você assistiu até aqui, curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no YouTube, siga lá no podcast, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada e até breve.